A vez do amor chegou, enfim. Então chega de prolongar esse papo, né, gente? E vamos começar. Abrindo nossa programação formativa, ela, diva, linda, maravilhosa, mas além disso, a jornalista e mestranda em Direitos Humanos pela UNB, Gabriela de Almeida Pereira, apresenta uma oficina pra gente voltada a lideranças e pessoas que atuam com comunicação em periferias brasileiras. Nessa atividade, a Gabi vai nos ensinar como a gente pode estabelecer relações mais saudáveis no consumo de notícias nas nossas comunidades, pautando e desmentindo as famosas fake news nos ambientes virtuais e físicos. Vamos conferir? A vez do amor chegou, enfim. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela de Almeida Pereira, sou jornalista e sou pesquisadora. Eu pesquiso direitos humanos, desinformação, racismo, gênero e tecnologia, basicamente. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre desinformação, esse complexo, né, ecossistema das fake news. O nome da oficina, inclusive, é de combate à desinformação, então acho que a gente tem muito a trocar hoje. Eu sei que, infelizmente, eu não tenho como receber perguntas, mas eu vou deixar meu contato no final, e aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me procurar, estou super aberta para a gente trocar mais ideias. E primeiro a gente pode falar um pouco sobre internet, né, e o que a gente tem esse cenário, né? Segundo dados do IBGE, 1 em cada 5 brasileiros não tem acesso à internet, o que significa que quase 40 milhões de brasileiros estão completamente sem acesso à informação nesse momento, né? E a gente sabe que informação salva vidas, informação hoje garante que a gente tenha acesso a serviços públicos, inclusive, por exemplo, agora, o agendamento de vacinação que está acontecendo, em alguns locais via aplicativo. Então, você imagina que uma pessoa que não tem internet provavelmente não vai ter também um smartphone, não vai ter como agendar a sua vacina, também não teve acesso ao auxílio emergencial. Então, hoje em dia, você pode imaginar o tamanho desse problema. Mas é importante também a gente pensar que o que é tecnologia, né? E pensar que também não é algo muito high-tech e que tem a ver só com futuro e que tem a ver com carros voadores ou computadores. Tecnologia vem de muito antes. Quando a gente pensa em tecnologia como ferramentas ou materiais, artefatos que são criados para promover soluções, a gente sabe que nossos ancestrais estão produzindo tecnologia há muitos e muitos anos, há milênios, e para poder evoluir coletivamente, né? Eles já traziam soluções, já promoviam avanços para esse crescimento coletivo. Então, não é novo, não é uma descoberta do Vale do Silício, não surgiu a partir das redes sociais, e é importante a gente também falar sobre como a internet vai além das redes sociais. Por isso que esse fenômeno das fake news, e que a gente chama de desinformação, é tão complexo, né? Porque parece que para alguns lugares, por exemplo, do mundo, e aí a gente vai entrar um pouco mais agora, se aprofundar um pouco mais sobre desinformação e fake news. Em alguns locais do mundo, inclusive no Brasil, a gente tem alguns operadores de telefonia que têm uma política chamada Zero Rating, que ela permite que algumas operadoras elas forneçam um serviço em que você contrate um plano, em que você paga determinado valor e tem acesso à internet limitada. Você pode entrar no WhatsApp, Facebook, Instagram, alguns dão Netflix, mas geralmente WhatsApp, Instagram, Facebook e, enfim, essas redes sociais estão sendo mal acessadas nesse momento. Então, assim, Telegram em alguns momentos, em alguns locais, então, eles dão um falso acesso à internet, o que chamam de internet, para que as pessoas possam interagir com seus grupos, seus pares. E o que está acontecendo, né? Várias pessoas estão, muitas vezes, comprando o seu celular, instalando já seu chip e tendo acesso a esses aplicativos como o seu primeiro acesso à internet, de fato, e acham que aquilo é a internet, que a internet que a gente conhece hoje se limita a esses espaços. Então, que é onde você pode postar sua foto, e aí, mas não sabem muitas vezes que vai além, que, enfim, tem como você ter acesso a outros tipos de conteúdo, que você pode, inclusive, buscar informações por conta própria, sem ter uma produção tão passiva. Hoje, nós somos muito mais produtores de conteúdo do que consumidores de forma passiva, como nós éramos anteriormente. A gente consumia muito mais informação via mídia, a imprensa produzia as informações, a gente consumia, a imprensa, a mídia de uma maneira geral. Hoje não, hoje todos nós, sim, a maioria das pessoas tem
como produzir uma notícia, e não necessariamente só como a partir do smartphone, mas também filmando e gravando voz, enfim. E também como escrevendo. Você pode escrever uma história, contar uma história e contar versões de uma história. E aí, ou tirar uma história de contexto. Então, essas políticas das operadoras de telefonia, o que elas fazem? Acabam que a gente entra nessas redes sociais, consome aquelas informações todas, mas não consegue sair dali. Não tem dados de internet para a gente poder acessar outros sites para poder verificar aquelas informações. E as informações falsas, geralmente elas circulam em grupos de confiança. A gente repassa porque a gente está recebendo de pessoas que a gente confia, grupos de família, grupos, às vezes, que são ligadas à nossa religião, pessoas da nossa comunidade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo que a gente está passando adiante, né? Então, quando a gente fala também sobre internet e tecnologia, a gente precisa saber como está a nossa presença online, o que a gente está fazendo da nossa presença, se a gente está transformando a internet num ambiente legal, saudável, ou se a gente está ali também para criar mais um ambiente de manipulação de ideias, de confronto de ideias de uma forma assim, que seja violenta, porque confronto de ideias é uma coisa saudável, né? Que as pessoas elas possam dialogar, que tenham ideias distintas e elas possam dialogar. Quando existe a violência, o anonimato, para poder... as pessoas começam a usar o anonimato para poder agredir outras pessoas, aí entra num outro tipo de nível, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre como a gente está na internet, quais cuidados a gente precisa tomar, e coletivamente, né, e como a desinformação se coloca nesse espaço. Então, eu vou falar um pouco sobre que papo é esse de desinformação. Esse conteúdo, ele tem grande parte do conteúdo dessa oficina, ele também tem informações que foram criadas, pensadas no Redes Cordiais, um lugar onde eu trabalhei durante muito tempo, que é muito interessante, peço que procurem também, assim como o Internet Lab, Educamídia, são instituições que estão debatendo discurso de ódio, desinformação, como a gente pode usar a educação para poder reverter esse quadro. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora, falar um pouco sobre como os brasileiros têm uma relação com a desinformação. Uma pesquisa que saiu ano passado, se não me engano, é que 84% dos brasileiros eles têm preocupação em como identificar se um conteúdo é verdadeiro ou falso. A gente percebe isso na prática. Nós recebemos um conteúdo, um volume de informações muito grande diariamente. E, inclusive, ano passado, a própria OMS cunhou o termo infodemia para poder falar sobre para poder nomear mesmo, né, essa avalanche de informações desencontradas que a gente recebe sobre saúde, principalmente. Na pandemia, a gente percebeu como é importante a gente ter acesso à informação segura, confiável, e informação segura e confiável, ela salva vidas. Se hoje no Brasil a gente já tem mais de 500 mil mortos, a gente pode pensar quantas dessas vidas poderiam ter sido evitadas enfim, por causa da desinformação, né, se as pessoas tivessem mais acesso à informação segura. Então, esse volume de informações desencontradas já tem, inclusive, um nome que é infodemia, mas, enfim, os jovens, a juventude, está muito ligada, está muito antenada no que está circulando, no que está rolando entre os grupos. Inclusive, uma pesquisa do ITS, a pesquisa Blatan, que falou com jovens da América Latina, e mais 70% dos jovens, eles têm uma postura, afirmaram ter uma postura de alertar as pessoas sobre o caráter verídico ou não das notícias que estão circulando. Então, sim, são pessoas que os jovens têm demonstrado, têm esse perfil de falar para a pessoa que mandou que, olha, esse conteúdo talvez não seja verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, e pesquisas mais recentes falam também, que isso não funciona tanto, assim, a gente confrontar alguém diretamente com esse tipo de, isso aqui é mentira, porque esse constrangimento inicial, a gente já pensou em algum determinado momento que era legal, olha, que pode ser interessante você retrucar, mas tem que saber muito como falar, né, uma comunicação não violenta, de fato, que a gente consiga propor um diálogo, fulano, ciclana, esse conteúdo que você mandou, olha, hoje cedo eu vi algo que não era bem nesse sentido, será que é verdadeiro?
a fonte, de onde você recebeu, e talvez começar a ajudar a pessoa, inclusive, para que ela possa exercer o pensamento crítico. O que é mais importante de tudo isso é a gente exercer o pensamento crítico, a gente consiga receber um conteúdo, parar um pouquinho e pensar, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre viés de confirmação e por que as fake news elas movem tanto a gente. Primeiro, as fake news começaram agora, começaram com o governo que está na gestão atual, começaram com Trump nos Estados Unidos? Não, não é novo. Desde que o mundo é mundo, existem mentiras, existem versões de histórias que foram criadas e recontadas. Inclusive, a própria existência do ser negro no mundo, ela é forjada em grande parte por mentira, né? O racismo está aí, e inclusive a população indígena também, os povos tradicionais, grande parte da história dos povos tradicionais, da existência e da permanência dessas pessoas, desses grupos, ela foi contada, foi escrita de formas mentirosas e enviesadas, então elas têm grande parte, inclusive grandes estereótipos foram criados a partir das pessoas negras e de povos indígenas, foram estereótipos que foram criados a partir de mentiras. Então, e também na política, muito antes de 2016, 2018, enfim, décadas atrás, a gente já via grupos que estavam criando histórias mentirosas sobre outros grupos políticos e disseminando esses conteúdos mundo afora para poder descredibilizar. Então, assim, criar uma informação falsa e manipular a opinião pública é algo que não é novo, não tem a ver com essa década, é algo que é bem antigo, que há muitos anos já perceberam que a mente humana ela é manipulável, e que ela é manipulável por quê? Porque quando você cria uma informação, e por que a gente a gente chegou aonde a gente chegou com as fake news, né? Elas mexem com as emoções. Quando a gente pensa que hoje, atualmente, no mundo, existem fábricas de fake news, são locais no mundo em que as pessoas produzem informação falsa para descredibilizar alguém ou alguma ideia, é porque isso é um projeto. Tem pessoas que estão, de fato, debruçadas em deslegitimar outras pessoas ou outras ideias, enfim. E aí, quando eu falo em ideias, eu falo sobre pautas, eu falo sobre agendas, muitas agendas que buscam pautas vamos dizer assim, quando eu falo de agenda, eu falo de pautas que são importantes para o avanço da população, para o avanço do desenvolvimento humano. Eu falo sobre saúde reprodutiva, sobre direitos humanos. Esses temas, em especial, eles estão sendo alvo constante de mentiras, de histórias que estão sendo criadas de forma enviesada, muito grande parte porque existem grupos que querem, de fato, que esse tipo de debate ele seja descredibilizado, né? Então, tá, vamos lá. Tem fábricas de fake news no mundo. E aí, grupos que criam mentiras de forma proposital. Como é que essas pessoas agem? Como é que elas fazem? Elas sabem como tocar as pessoas, porque elas mexem diretamente com a emoção. E aí, vários estudos do campo da psicologia da desinformação já trazem isso para a gente, que as informações falsas, elas circulam tanto porque elas mexem com emoções que são muito caras para nós, que é o medo, a raiva, a desesperança, e também o amor, vamos dizer assim. Eles sabem que esses são sentimentos que movem a gente. Porque, por exemplo, o amor é quando assim, a gente vê um cachorrinho fofo, um gatinho, a gente, que fofinho, manda para alguém. Mas a raiva, a desesperança, são sentimentos que movem a gente de forma ainda mais, não sei, mexe com a gente de uma outra forma, né? Então, quando a gente recebe alguma coisa que a gente fica com muita raiva, que aquilo ali mexe com a gente, que a gente fica, meu Deus, eu preciso mandar isso para alguém. Aí você começa a disparar. E também tem o viés de confirmação, que aí, quando você recebe aquela informação, você, no fundo, já acredita que aquilo ali seja verdade, porque é de uma celebridade que você gosta e curte, ou não, é uma pessoa que você já não curte, não acha legal. Nossa, assim, tinha que ser fulano. Não, e aí você passa adiante porque você nem vai checar, porque você já acha que fulano é capaz disso mesmo. E aí eu falo do campo político, mas eu falo de outras pessoas também. A gente faz isso com pessoas que estão próximas a nós. Imagina, então, quem é famoso, famosa. Então, viés de confirmação é muito isso. Quando a gente já tem aí na mente que a gente acha que aquilo é verdade, então a gente só passa adiante. E as emoções. Então, quando a gente tem uma fake news que foi criada de uma forma proposital, que ela foi construída
para mexer com as nossas emoções. E aí tem palavras que são palavras-chave, muito caixa alta, um monte de sinal de exclamação. Então, assim, e também termos que vão, termos e ideias que vão mexer com a gente. Por exemplo, o que aconteceu no Reino Unido, né, com o Brexit, muitas pessoas lá tinham medo de perder seus empregos para os imigrantes. Então, as mentiras que foram criadas para poder fazer com que essas pessoas fossem a favor da saída do Reino Unido, do Brexit, da União Europeia, grande parte foi criada para poder falar, olha, eles querem pegar os seus empregos. Então, assim, eles mexem com o medo que a gente tem. Então, quando a gente se sente muito afetado por uma notícia ou por uma informação que a gente recebe, a gente tem que parar e pensar um pouco, porque provavelmente ela tem alguma coisa que pode não ser verdade. Hoje a gente vive num momento atual, no mundo, né, e no Brasil especialmente, em que parece que a gente está vivendo a era dos absurdos, né? Então, toda hora tem uma notícia muito absurda. Então, é difícil até a gente ter esse pensamento crítico e duvidar, porque está tão louco que tudo pode ser verdade, mas a gente precisa exercitar mesmo esse pensamento crítico. E por que a gente fala em desinformação e não tanto em fake news? Eu uso fake news mais porque é uma forma mais informal e as pessoas sabem mais, mas desinformação é o termo mais correto para explicar esse complexo universo das fake news. Porque fake news foi muito utilizado pelo Trump para descredibilizar a imprensa. Toda vez que a imprensa fazia uma pergunta que era algo que ele não queria responder, ou enfim, ele ia lá e falava, isso é fake news, apontava e não falava mais nada. E aí é um tipo de atitude que também outros políticos, a partir de então, também começaram a ter uma atitude semelhante, mimetizaram o que o Trump fazia, e começaram a fazer a mesma coisa. Aqui no Brasil, principalmente, a imprensa vem vivendo um momento muito difícil, inclusive de ataques, porque o governo atual vem fazendo um tipo de pressão nesse sentido, e tudo que as pessoas não querem que acreditem que seja verdade, aponta como fake news. Então, é uma forma que hoje em dia fake news ficou tipo... as pessoas, de uma forma geral, entendem que é mentira, mas também é uma forma de você tirar a atenção para o que interessa, para a informação que deveria ser verificada. E aí, por que a gente precisa falar um pouco mais sobre o novo fluxo de informação? Eu falei antes que nós somos hoje também produtores de conteúdo. Todos nós podemos produzir conteúdo. Por que as fake news e essas informações falsas elas circulam tanto? A gente acha que é porque tem robôs que ajudam a se espalhar, e não necessariamente. Hoje, como todos nós produzimos conteúdo, todos nós, meros mortais, mas também pessoas que são muito influentes, que têm milhões de seguidores nas redes sociais. E essas pessoas, elas têm uma responsabilidade muito maior. Porque, por exemplo, muitas das fake news que circularam e que foram muito prejudiciais, não só para o campo democrático, né, mas de uma maneira geral, que inclusive foram perigosas, que atingiram pessoas de uma forma mais agressiva, foram fake news que foram criadas, às vezes, nessas fábricas, né, de fake news, de uma forma assim, que foi espalhada individualmente num grupo ali, outro aqui, mas o que fez viralizar? O que fez com que essas fake news fossem mais longe? Não foram robôs, simplesmente, né? É uma saída muito fácil para a gente pensar que são os robôs que estão ajudando a viralizar, mas não, muitas vezes foram influenciadores e influenciadoras. E aí, quando a gente fala nisso, são pessoas que estão formando opinião. Não necessariamente jornalistas hoje em dia, né? A gente tem formadores e formadoras de opinião que são celebridades, que são pessoas que estão no campo político, mas são pessoas que estão ali, às vezes, como na internet, produzindo conteúdo de entretenimento, beleza, game, enfim, essas pessoas têm muitos seguidores, e o que elas falam influencia muita gente. Então, às vezes, essa informação falsa chega em uma dessas pessoas e elas ajudam a espalhar essas informações para muito mais gente. E o alcance fica maior, e os algoritmos entendem que aquele assunto ele é relevante e ajuda a espalhar ainda mais. Então, quando a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está compartilhando e com quem a gente está seguindo também, né? Quem são as pessoas que estão influenciando a gente? Quem são as pessoas que a gente está dando audiência, né? Então, e muitos influenciadores e influenciadoras fazem isso de forma ingênua, muitas vezes recebem e ficam assustados como nós, são afetados como nós, e repassam e publicam, e outras pessoas não, tem pessoas que estão ali única e exclusivamente para usar o poder que tem de voz para poder realmente reproduzir informação falsa
adiante. Então, passar para adiante. Então, é importante a gente entender o que a gente está fazendo com os nossos cliques, e com quem a gente está seguindo, quem são essas pessoas. Sempre que você vê uma notícia falsa, ou que tem uma duvidosa, que você puder realmente checar, entrar no outro site, dar uma olhada, buscar, é importante você sempre denunciar. E onde as pessoas estão mais consumindo notícia hoje em dia, né? As redes sociais, que onde as pessoas estão lendo mais. Primeiro no Facebook, depois no WhatsApp, em terceiro lugar o Instagram. Desculpa. Em primeiro lugar o Facebook, em segundo lugar o WhatsApp, em terceiro lugar o YouTube. Então, e são redes sociais, por exemplo, o Facebook, muitas vezes a gente percebe muito bem que a gente fica preso em bolhas. E essas bolhas são muito, muito, muito perigosas, porque a gente fica falando com pessoas que estão pensando do mesmo jeito que a gente. Quando a gente não consegue ter acesso a pessoas que têm outros pontos de vista, que podem tornar o debate mais plural, a gente corre o risco de ficar ainda mais violento e ter um debate mais perigoso, né? Um discurso mais perigoso, que pode culminar no discurso de ódio. Então, e no WhatsApp a gente percebe que é mais complicado ainda, porque a gente não tem controle de onde as notícias chegam, para onde elas vão, a gente não tem controle de quem foi o produtor do conteúdo inicial, como o Facebook a gente tem, no YouTube também, porque tem um canal e tal. Agora, no WhatsApp, não. Então, é ainda mais perigoso o tipo de informação que está circulando por lá. Tem uma pesquisa super recente que saiu agora, falando que o Telegram já está ocupando esse espaço também, e eu tenho um receio ainda maior dos perigos do Telegram no ano que vem, nas eleições de 2022, porque o número de canais que tem lá são imensos, e você pode colocar um número absurdo de usuários, é ilimitado, né? Então, você consegue enviar muita informação para muita gente de uma única vez. O que diferencia as mentiras que eram criadas anos atrás para já agora é justamente a internet, as redes e a forma como a gente consegue acelerar, né, a rapidez que a gente consegue distribuir esse tipo de informação. Por exemplo, a mãe Gilda é uma mãe de santo muito importante para a defesa, né, e para a luta contra a intolerância religiosa na Bahia. Ela deu uma entrevista para a revista Veja, na década de 90, falando sobre, na época, era o governo Collor, na entrevista em questão, na ocasião, ela estava com a roupa dela tradicional, ela estava segurando um trabalho, enfim, que era para poder prosperar o Brasil, para que o Brasil saísse daquela crise, e ela dava uma entrevista para a revista Veja falando sobre, né, as preocupações dela com o futuro do Brasil. Alguns anos se passaram, essa foto dela foi utilizada na capa de um jornal Folha do Reino de Deus, da Igreja Universal, que teve uma tiragem de 1 milhão de cópias. Foram alguns anos depois dessa entrevista. E aí tinha essa foto dela, e tinha uma venda nos olhos, mas tinha escrito assim, macumbeira, charlatã, está enganando as pessoas. Enfim, era uma mentira que foi criada sobre ela, que 1 milhão de pessoas receberam essa mentira, e ela começou a ser atacada. Invadiram o terreiro, quebraram o terreiro dela e xingaram ela na rua. Ela morreu, teve um infarto em decorrência dos ataques que ela havia sofrido. Então, a gente pode falar, sim, que essa foi uma morte ocasionada por fake news. Então, você imagina, 1 milhão de tiragens, isso, assim, há muitos anos atrás, não tinha ainda essa circulação massiva que a gente tem hoje de informação. Isso aconteceu, teve esse tipo de consequência, essa gravidade, né? Uma mulher muito importante, inclusive depois o dia da morte dela virou o Dia Nacional da Luta contra a Intolerância Religiosa, por causa dessa tragédia, enfim, esse assassinato, a gente pode considerar assim, as pessoas que fizeram isso com ela são pessoas criminosas. Então, hoje em dia, então, imagina, uma informação que em segundos pode ir para milhões de pessoas. Então, assim, a gente pode imaginar o estrago que isso pode fazer. E quais são as formas, quais são as molduras que as fake news podem aparecer para a gente poder ficar ligado e não cair nessas mentiras, ou então ter pelo menos um pouquinho de aquela pulguinha atrás da orelha. Tem o conteúdo enganoso, que é aquela informação que ela não foi criada com o intuito de causar algum dano, algum engano, mas ela pode enganar. Ela pode, inclusive, ela não foi criada com a intenção de ofender. Um exemplo que circulou muito durante a pandemia e que eu acho que é bem interessante para a gente poder ilustrar esse tipo de conteúdo enganoso, que não tem a intenção de enganar ninguém, de ofender, é uma mensagem que circulou de uma
do neném nascendo, e estava ainda envolto com a placenta, e era assim, que lindo o parto dessa mamãe, os médicos conseguiram tirar o bebê antes que o bebê se contaminasse com coronavírus, porque a mãe estava com coronavírus. Muita mensagenzinha de bebezinho que tem um probleminha, criança, às vezes são mensagens falsas que circulam, a gente não sabe a origem, mas ela não tem intenção de ofender ninguém de uma forma mais direta, assim, são mensagens, às vezes, que a gente fica tocada, que mexe com o nosso coração, com a nossa emoção, mas ela não vai, provavelmente não vai ter algum dano maior, né? Tem o conteúdo fabricado, que ele é aquele conteúdo que ele é deliberadamente criado, ele é falso, ele tem mesmo o intuito de desmoralizar, enfim, uma pessoa, uma instituição, um grupo religioso ou um país. Então, esse conteúdo fabricado é o que a gente mais tem visto, né? Que, enfim, mas também não chega a ser o mais perigoso. O mais perigoso para mim, é o conteúdo que tem falsa conexão, que é quando a manchete diz uma coisa, o texto diz outra, e aí quando a gente está preso nesse negócio dos dados lá que eu falei para vocês, de a gente não poder, às vezes, sair, a gente não tem dados para poder acessar outros sites, a gente acaba lendo o título ali no WhatsApp e não consegue checar, mas geralmente você clica e o texto diz outra coisa. E tem a manipulação, que é quando uma informação ela é verdadeira, mas ela é tirada de contexto, e ela, justamente para poder enganar. Ou então ela tem ela pode ter sido reconfigurada, ela pode, enfim, foi manipulada minimamente, e essa é muito perigosa, porque, em grande parte, como é que eles fazem? Eles pegam um conjunto de informações que são verdadeiras, mas aí eles colocam uma informação falsa no meio, que é a grande bomba, e aí as pessoas, elas ficam assim, naquela de, será? E agora? Porque tal coisa é verdadeira, tal coisa é verdadeira, então você consegue fisgar mais pessoas assim. Um exemplo que circulou muito foi que, durante a pandemia, a Camila Pitanga pegou malária, né? E aí as pessoas ficaram falando que ela tinha fingido que ela tinha pegado malária, mas na verdade ela estava tomando um antivermífugo porque ela estava com Covid, mas ela não queria assumir. Então, assim, virou uma bola de neve, uma grande mentira que foi circulando, enfim, foi tirada de contexto uma informação verdadeira e foi embora. Então, eu lembro também durante a pandemia, no começo do ano passado, a gente não tinha ainda noção da gravidade de tudo que, né, a gente ia viver dali em diante. Então, quando eu lembro que o Drauzio Varela fez um vídeo falando que as pessoas não precisavam se preocupar, porque não ia ser nada grave, não ia chegar grave no Brasil, enfim, é um vídeo que, em janeiro, fazia sentido. Mas aí, depois de meses, usaram esse vídeo para descredibilizar o Drauzio Varela, em outro contexto, para dizer que ele era, olha só, o que ele está falando, é absurdo, enfim. É isso, quando a gente pega realmente, às vezes a gente recebe uma notícia que para a gente, caramba, olha isso, mas se a gente olhar a data da notícia, ela é 2016, sabe? Então, assim, em 2016 fazia sentido, hoje não faz mais. Hoje em dia, então, com a pandemia, que tanta coisa mudou em 1 ano e meio, uma coisa de um mês atrás pode não fazer sentido, uma coisa de um dia atrás pode não fazer sentido. Então, a gente tem que ficar muito atento e atenta aos textos, assim, aos textos que a gente está lendo, a data, né, daquela informação, enfim, tudo que a gente puder ver. Outro tipo de desinformação que circula muito também é o conteúdo impostor, que é quando eles usam a moldura de um site ou de uma emissora já conhecida, ou inclusive do governo federal, né? Às vezes a gente vê, assim, uma notícia que está circulando, que tem a logo do G1, da Globo, do SBT, da Band, tem, às vezes, governo federal, como se fosse o site oficial do Ministério da Saúde, como se fosse, muitas vezes, também algo que tem de algum tipo de benefício social. Então, quando usam algum tipo de instituição que já tem uma certa credibilidade, ou, enfim, que as pessoas conhecem, inclusive, hoje em dia, nem só instituições, mas pessoas também usam o nome de pessoas que já são conhecidas no cenário político brasileiro, ou político ou não, enfim, conhecidas, e botam como se aquela frase no Twitter tivesse sido daquela pessoa, colocam uma matéria com o símbolo da Globo, colocam um texto com o símbolo de um programa como Bolsa Família, enfim, são
molduras que as pessoas usam para poder colocar informação falsa e circular para que dê credibilidade para aquela informação. Então, por isso que não basta só a gente olhar e achar que, não, porque é do governo federal é verdadeiro, ou porque está no G1 é verdadeiro, enfim. É importante que você realmente vá buscar aquela informação. Será que isso aqui é verdade? Eu posso ir no Google buscar mais informações, eu posso ir numa agência de checagem. As agências de checagem são grupos criados, hoje em dia a gente tem várias agências, como a Agência Lupa, tem Fato ou Fake, Aos Fatos, que são grupos que realmente eles estão debruçados em verificar a informação. Então, geralmente, essas informações falsas ou duvidosas estão circulando mais nos grupos, elas já foram checadas ou elas estão sendo checadas por esses grupos de pessoas, jornalistas que se debruçam nisso diariamente, e estão lá no site. Então, vocês podem acessar. O TSE também tem um trabalho muito importante de combate à desinformação. E um outro tipo de fake news que circula e que a gente pode cair, porque muitas vezes a gente cai sem perceber, é a sátira ou paródia. Que aí é isso, quando a notícia ela é falsa, mas ela está dentro de um ela está colocada ali como uma brincadeira, e que, assim, uma brincadeira, mas nem todo mundo entende brincadeira, nem todo mundo entende ironia, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente circula, com os memes que a gente cria. Eu adoro meme, por exemplo, eu passo o dia inteiro rindo de meme, mas eu sei, né, a gente entende. Agora, tem pessoas que se a gente mandar aquele meme, ela não vai entender, ela pode cair. E eu lembro que um que circulou um tempo atrás, que muita gente caiu, era um do Logan, né, do Wolverine, ele segurando um gibi e tinha assim: pai que vende gibis foi espancado por taxistas por ser Uber e vai ganhar um carro Logan. São joguinhos de palavras, enfim, do Logan, não sei o quê, tem ele machucado, mas enfim, ele tá machucado porque estava na filmagem do filme, assim, então, mas muita gente leu e aí tinha um negócio de, vamos ajudar esse pai de família, esse taxista, enfim, gente, criaram uma grande história em volta disso, uma fanfic, né, que eles falam, enfim, e foi longe. Então, assim, é engraçado, mas tem gente que não entende ironia e nem paródia, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso. E, principalmente, cuidado com os golpes, né? Eu acho que na pandemia também isso ficou muito claro. A gente tem recebido muitos links suspeitos e precisa ter muita atenção, porque, inclusive, ter cuidado também com os dados, como os nossos dados estão aparecendo na internet, como a gente está tendo cuidado com as nossas senhas, garantir sempre que as nossas senhas elas tenham o máximo possível, né, de segurança, usar números, usar a letra maiúscula, minúscula, evitar datas comemorativas, nomes, enfim. Tem que ter esse cuidado, mas os golpes, eles estão cada vez mais sofisticados, né, e a gente tem visto isso, e, por exemplo, cuidado, por exemplo, se você quiser comprar alguma coisa na internet e aí alguém te pedir uma foto sua com um documento seu, nunca dê, porque podem usar o seu documento para poder aplicar outros golpes. Então, durante a pandemia, a gente tem visto um número alto de pessoas, inclusive, que foram lesadas porque caíram em golpes que circularam no WhatsApp, que era para Vale Gás, e era isso, como eu falei para vocês. Eles usavam o selo do governo federal, usavam, né, a logomarca, usavam programas que já existiram ou que existem, mas que, enfim, não estão neste momento, não estavam, né, em andamento no momento, que era um programa cesta básica, enfim, e usaram isso como isca para poder pegar as pessoas. Então, divulgavam, o governo está dando gás para as pessoas durante a pandemia, aí um linkzinho, as pessoas iam lá, e parecia realmente um site. Quem é golpista, né, eles são super profissionais, eles criam realmente um site que parece com um site do governo federal, mas não é. No site do governo federal vai ter um cadeado, vai ter um .gov.br, enfim, tem algumas atenções, mas sempre evite, ligue, busque informações, ligue no telefone que for, de fato, do órgão, para buscar informações. Geralmente, quando você entrar no site do órgão, você já vai ver se aquilo é verdade ou não. Porque se o Ministério da Cidadania, por exemplo, estiver realmente distribuindo um auxílio gás, aquilo vai estar em todos os telejornais, vai estar no site do Ministério, então a gente vai ter uma informação muito fácil, a gente vai ter um acesso muito fácil a esse tipo de informação. Então, o que aconteceu com isso, por exemplo? Quem caiu nesse golpe foram pessoas que precisavam de fato. Imagina alguém que está sem gás durante a pandemia, o gás está super caro, então, no momento inicial, então, né, foi um desespero, tudo fechou e muita gente ficou desempregada, sem nenhum tipo de dinheiro, enfim. Então, teve que viu uma oportunidade como essa, muita vaga de emprego também
tem sido usada como isca para golpes. As pessoas iam lá, clicavam, preenchiam o formulário. O que esses formulários continham? Muitas vezes um campos para você colocar o seu nome completo, seu CPF, nome da mãe, nome do pai, que geralmente são algum tipo de... e outras informações. Geralmente são informações que dão acessos para a gente ter, por exemplo, acessos a nossos dados bancários. Quando a gente perde a nossa senha, ou a gente está aqui, por exemplo, num site que a gente tem uma senha, e a gente tem, às vezes, umas dicas de senha, a gente coloca, às vezes, nome de pai, nome de mãe, enfim. E o próprio auxílio emergencial. O que aconteceu, então, com isso? Muitas pessoas perderam acesso ao auxílio porque golpistas usaram os dados que pegaram nesses golpes, né, de Vale Gás, e usaram para poder pegar o auxílio emergencial dessas pessoas. Então, você imagina o duplo desespero, né? O gás que nunca chegou e o auxílio que elas não conseguiram sacar, enfim. É bem complicado, é bem complexo, e a gente percebe que essas fake news estão afetando principalmente a população mais vulnerável, né, que vive nas favelas e que tem baixa renda, e a população negra em sua maioria. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com o que a gente está fazendo, né? E qual é o objetivo, assim, né? Quais são motivações que levam as pessoas a criarem esses conteúdos enganosos, golpes, enfim, mas de maneira geral, os fake news, né? Primeiro, a tentativa de manipular a opinião pública é um dos principais motivos, né? Notícias falsas, elas são um bom negócio. Quanto mais clique, quanto mais engajamento, quanto mais circular, mais dinheiro para essas pessoas. E também porque é isso, os conteúdos, eles mexem com as nossas emoções. Então, quando mexem com as nossas emoções, elas mobilizam a gente. Então, isso faz com que seja um bom negócio para essas pessoas, né? E durante o período eleitoral, essas fake news aumentam muito mais, porque grupos políticos começam a utilizar desse tipo de artimanha para poder se valorizar, e aí criam mentiras em desfavor do opositor, da opositora, ou também criam mentiras para poder favorecer essas pessoas em questão. E a gente tem que pensar que, inclusive, quem são os principais alvos desse tipo de desinformação e de violência política são as mulheres, em especial as mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, enfim, mulheres indígenas, quilombolas. Essas mulheres muitas vezes não conseguem acessar os espaços políticos ou permanecer nos espaços políticos porque elas são vítimas de violência política nas redes, ataques, muita desinformação, descredibilidade, né? Eles usam muito a imagem dessas mulheres de forma pejorativa, de forma também para criar um conteúdo sexual em torno dessas mulheres de uma forma extremamente enfim, desrespeitosa. Então é bem complicado, e a gente está vendo 2022 se aproximando, a gente tem que ter um cuidado redobrado. E também porque políticos, eles recorrem muito a exército, né, de bots, né, eles pagam esse programa de computador para ter bots, para ficar reproduzindo esses tweets, enfim, as informações, também trolls, né, para construir essas narrativas que os favoreçam. Então, trolls são esses grupos, são pessoas que ficam só eliminando o debate, que são pessoas reais, que existem de fato, mas que elas estão ali só para poder contaminar e desvirtuar o debate público, né? Então, assim, estão ali, às vezes, só fazendo aquele tipo de né, jogando, colocando informação e botando lenha na fogueira. Os trolls são considerados esse tipo de pessoas, né? Enfim, são grupos que estão ali para... muitas vezes promovem os ataques online. E por que a gente está falando sobre fake news e esse tipo de manipulação, como eu falei para vocês, de contexto, que pode acontecer ano que vem e que vem acontecendo, inclusive agora, nesse momento, eu vi uma montagem esses dias que é importante a gente trazer. Nesses momentos em que tem muita informação desencontrada, às vezes usam a figura de uma personalidade política ou de uma pessoa que é muito famosa e manipulam a informação que às vezes está numa faixa, numa camiseta. Fizeram isso com a Manuela Dávila, mas fizeram também com Flávio Bolsonaro, fizeram também recentemente com o Lula, colocando como se ele apoiasse o Lázaro, que é o serial killer que está sendo procurado. Então, assim, quando a gente lê uma placa, ou quando a gente lê uma faixa, uma camiseta, nem sempre a gente pode confiar no que a gente está lendo, porque pode ter sido manipulado também. Então, tudo isso parece que nossa, Gabi, agora então eu vou ter que ficar neurótica. Gente, não é isso, é só a gente ter um pouco mais de atenção porque a gente está consumindo. E vamos lá, eu falei um pouco sobre as emoções, como as emoções elas são importantes, mas também as notícias falsas, elas
tem 70% mais chances de viralizados que conteúdos verdadeiros, né? Porque é isso, né? São as informações que estão mexendo com as nossas piores emoções, então elas voam, enquanto a notícia verdadeira está calçando tênis, a notícia falsa já está lá na frente da maratona. E é isso, as histórias reais, elas levam 6 vezes mais tempo para alcançar as mesmas pessoas. Então, vamos dizer assim, que alguém inventou uma mentira sobre mim, e publicou, e voou. Aí eu falo, não, gente, é mentira. E eu vou me retratar, e vou falar, cara, isso é mentira. Eu vou criar, eu vou postar, eu vou falar, não é verdade, e falo, né? E explico. Não vai alcançar as mesmas pessoas, e se alcançar, vai demorar 6 vezes mais tempo. Então, é muito complicado. Por isso, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente está passando adiante, né? E por que tem tanto sucesso? Eu falei para vocês sobre a sobrecarga de informação, a gente está lendo muita coisa, a gente não sabe o que a gente está fazendo com aquilo, então a gente acaba passando adiante. As manchetes são afetivas, elas mexem com a gente tende a confiar nas pessoas que são mais próximas a nós, então se a gente recebe uma mensagem num grupo de pessoas que a gente confia, a gente passa adiante. E aquilo da bolha, da gente estar sempre ali, né, envolvido com... dentro de aplicativos que a gente não consegue sair porque a gente não tem acesso a dados. Então, algumas dicas que eu queria passar para vocês, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre as consequências dessas fake news e principalmente a população que está morando hoje em zonas periféricas. A gente tem que ter muito cuidado porque eu venho notando que de alguns anos para cá, muitos jovens que foram mortos vítimas de violência policial, violência do Estado, elas tiveram esses jovens, eles foram vítimas de fake news, montagens com seus rostos, e às vezes mãos, botaram armas nas suas mãos, ou às vezes nem eram eles que estavam nas fotos, mas foi disparado como se fossem, com um tipo de mensagem muito semelhante, assim, do tipo, olha o anjinho que vocês tanto defendem. Geralmente são casos que foram extremamente violentos, ganharam comoção nacional, né, ganharam repercussão nacional, e, consequentemente, muita comoção das pessoas, esses casos, quase que imediatamente, essas pessoas viraram vítimas de fake news, isso aconteceu com Marcos Vinícius, isso aconteceu com João Pedro, isso aconteceu, inclusive, com a Adriana Araújo, que foi mãe de um dos rapazes mortos no Jacarezinho, recentemente. Quando esses casos ganham muito, né, as pessoas ficam muito comovidas, porque ficam diante do absurdo. Esses jovens, eles foram, imagens dessas pessoas foram reproduzidas como se elas estivessem com armas na mão, olha lá os anjinhos que vocês defendem, com textos com esse sentido. Então, a gente tem que ter ainda mais cuidado com o que estão fazendo conosco, né? Qual o projeto que essas pessoas têm? De não basta só matar a gente, né? Precisa também matar a nossa memória. Então, é uma dupla morte, é o que fizeram com a Marielle, por exemplo, e do Marcos Vinícius e da Marielle. Eu indico vocês que procurem o vídeo da Gabi de Pretas, Gabi Oliveira. Ela tem 2 vídeos no YouTube que ela fala justamente sobre isso, sobre desinformação, sobre essas consequências das fake news e como as pessoas estão criando esse tipo de narrativa sobre pessoas que já morreram. Ela fala com a Aniele Franco, ela fala com a Bruna Silva, que é a mãe do Marcos Vinícius, e como essas pessoas não tiveram direito ao luto, né? Imagina, perder a irmã, perder o filho e imediatamente ter que lutar pela memória dos seus parentes, porque as pessoas criaram mentiras sobre eles. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito, porque as fake news, elas têm uma consequência que pode ser financeira, como eu falei para vocês, pessoas estão caindo em golpes, tem uma consequência psicológica, mas também tem uma consequência física, tem uma consequência moral, então a gente tem que ter cuidado com o que estão fazendo conosco. E umas dicas que eu posso dar para vocês duvide sempre de sites estranhos, assim, aqueles sites que a gente tem um monte de letra combinada, ou às vezes parece um site familiar, tem um nome parecido com o jornal que a gente conhece, mas uma letra está trocada, sempre duvide. Leia além do título, busque mais informações, leia o texto completo. Eu sei que toma um tempo, mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com o tipo de informação que a gente está consumindo. Verifique sempre a data e o contexto. Cheque a autoria da matéria. Geralmente, as mentiras que circulam, elas não têm autoria. E hoje, então, que você consegue disparar um áudio, alguém falou e aí diz que é um professor não sei de onde. Será que foi mesmo um professor não sei de onde? Será que foi o médico do hospital tal? É sempre importante a gente buscar, nem sempre acreditar logo de cara. E aí é isso, nem todo áudio é verdadeiro, assim como nem todo vídeo é verdadeiro. Hoje existe já deepfake, né, que é uma tecnologia que você consegue manipular imagens, você consegue colocar palavras na boca de uma pessoa usando, né, você consegue
Gente, é bizarro. Então, assim, e ano que vem provavelmente a gente vai ver algo assim. A gente tem hoje, muita gente usa, inclusive circula, né, o cara que imita o Will Smith na Bahia, tem um cara que imita Justin Bieber, então, já é esse tipo de tecnologia, então você já consegue usar o rosto de alguém para falar o que você quer que a pessoa diga. Então, imagina, não dá para acreditar em tudo que a gente vê. Fique de olho nas suas emoções. Se aquilo mexeu muito com você, provavelmente tem algo ali. Pode ser que seja mentira. E, assim, receber uma notícia urgente, inédita, cara, alguma coisa pode estar acontecendo, porque, assim, é muito difícil, né? A gente, tipo assim, só eu sei disso, tipo, olha isso, essa última informação, blá, 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 várias exclamações, atenção. Você, calma, antes de passar adiante, busca, pesquisa nos principais sites. Se isso for verdade, vai estar nos principais sites de notícias. E sempre denuncie notícia falsa, informação falsa. Se você achar que um post é falso, você denuncia. É muito importante. As plataformas hoje, elas têm um campo, geralmente são 3 pontinhos. Você clica, você reporta, fala que aquele conteúdo ele é falso, é enganoso, enfim. E para compartilhar, você tem sempre que checar. Você é responsável por aquilo que você compartilha. E uma dica também para quando você for... em algum momento você pode ser vítima de ataques, enfim, coordenados ou não, de grupos contra você, né? Enfim, discurso de ódio, esse tipo de ataque online. Algumas coisas que você pode fazer também para poder garantir um pouco da sua sanidade. O que eu sugiro imediatamente é que você, se puder, não fique, não fique lendo aquele tipo de conteúdo. Se você tiver uma pessoa de sua confiança, que você possa, né, falar para aquela pessoa, talvez ficar filtrando ali, apagando os comentários ofensivos, enfim, denunciar e sempre printar, fazer, copiar a URL, enfim. O máximo que você conseguir reunir de provas de que pessoas estão, né? Porque muitas vezes as pessoas praticam crimes, ela tem ameaças, tem pessoas que vão além das críticas. A gente não está falando de crítica, a gente está falando de realmente ações que são de provocações, xingamentos, ataques, ameaças, coisas muito mais graves, que não é só exatamente uma crítica enfim, sua roupa ou o que você diz. São coisas mais sérias. Então, se você puder, pelo bem da sua saúde mental, não ficar lendo aquilo ali de forma, né, o tempo inteiro, puder ter alguém de confiança filtrar aquilo, seria o ideal. Não engajar, não fique repostando, porque muitas vezes o que esses trolls querem, o que essas pessoas querem, é que você dê visibilidade a elas. Então, às vezes a gente tem esse costume, muitas vezes, de printar e postar, olha o que está acontecendo comigo aqui, fulano fez isso. Não faz isso porque vai dar engajamento para ele. Primeiro, vai dar visibilidade para essa pessoa que está fazendo isso contra você. E também, segundo, que o algoritmo vai entender que aquilo ali é relevante. A plataforma X, né? Vamos dizer que você está no Instagram. E aí você começa a compartilhar, as pessoas começam a compartilhar, e aí, tipo, mesmo que seja para poder, vocês estão fazendo isso para o bem, né? Para poder falar como aquela pessoa teve um comportamento odioso, que não foi bacana, mas os algoritmos não sabem ainda, né? Ele está lá achando que aquele é muito relevante, e está mandando para mais gente. E muitas vezes a resposta não vai ser, tipo, uma punição para essa pessoa, né? Muitas vezes a resposta vai ser um engajamento maior para essa pessoa, ela vai ganhar mais seguidores, porque vão achar mais pessoas que pensam como ela, e o ódio vai crescer. Então, a gente precisa frear. Se a gente está aqui hoje falando sobre o amor, a gente tem que repensar nossas estratégias. Então, sempre denuncia e não dá visibilidade a esse tipo de ação. A gente pode falar, sim, sobre o que está acontecendo, é importante que a gente, inclusive, denuncie e fale abertamente, dê nome aos bois, mas a gente tem que garantir a nossa saúde mental, a nossa privacidade também, e não dar esse palco, não dar palanque, não dar palco para esse tipo de pessoa, enfim. E não responder essas pessoas. Como eu falei para vocês no engajamento, não fique respondendo, não fique dando, né, esse tipo de bandeira para eles. Muitas vezes só querem amplificar mesmo estrategicamente o que eles estão falando. E guardar sempre as provas desse assédio, né? Tirar print, as cópias, e tudo que você achar que pode servir de prova caso você precise entrar com um processo, caso você precise ir, de fato, para a delegacia, enfim, e levar isso adiante. Então, não entre em contato diretamente com os agressores, não fique com esse tipo de contato direto.
tente já buscar um advogado, uma ajuda de um defensor, enfim, o que for possível para você poder se resguardar. Gente, e é isso, acho que eu dei umas dicas, falei, às vezes eu posso estar repetindo, mas é porque é um fenômeno que muitas vezes engloba assuntos muito parecidos, mas que tem umas diferenças que podem, né, pegar a gente e fazer com que a gente realmente escorregue. Mas eu espero que tenha sido útil, estou disponível para que a gente possa trocar várias ideias e, enfim, que a gente entenda como esse processo, enfim, como esse fenômeno ele é complexo e ele está afetando nossas vidas. Eu tenho muito receio do que vai acontecer nos próximos anos, inclusive com políticas públicas que podem ser descontinuadas, ou muitas vezes direitos que a gente tem e que podem, muitas vezes, né, podem deixar de existir, porque essas mentiras que estão sendo criadas, muitas vezes são criadas fundamentadas nesse tipo de conteúdo, de pautas que são importantes para o avanço dos direitos humanos, né, de grupos que não são minorias, mas são minorias políticas, que estão cada vez mais em evidência, enfim, ganhando finalmente espaço, que estão tendo a sua voz reverberada. A gente percebe que tem pessoas que estão incomodadas com esse tipo de destaque, né? Enfim, então a gente tem que ter muita atenção para o que estão fazendo contra nós. Ano que vem, inclusive, vai ser um ano de debate de revisão das cotas raciais nas universidades públicas. Então, o que pode ser criado contra as cotas? A gente já vem vendo, né, o que tem sido criado aí, por exemplo, no Twitter eu vi um dia um perfil que foi criado com o rosto de uma pessoa negra, que, enfim, não foi identificada, às vezes com o rosto de pessoas já conhecidas, acadêmicos negros, mulheres e homens, enfim, com discursos que são antipautas da população negra, que é para poder criar uma narrativa de que, olha só, tem pessoas negras também que são contra tal coisa, tal coisa. Então, assim, estão falando de nós vivos, estão falando de nós mortos, então, assim, o tempo todo estão querendo construir narrativas a nosso respeito. Então, acho que chegou a hora da gente dominar as ferramentas, entender como isso funciona, como a gente pode identificar, enfim, falar o máximo possível para a nossa comunidade, para as pessoas que estão próximas da gente, de como, olha, tem que ter cuidado com os golpes, cuidado com essas molduras que as fake news podem aparecer, para você poder também não cair, enfim, não passar adiante, porque o resultado disso pode ser muito danoso. Inclusive, se você conseguir criar na sua comunidade uma brigada, um local onde as pessoas podem mandar as notícias que elas estão com dúvida, né, um grupo, né, um grupo de WhatsApp, enfim, Telegram, onde as pessoas podem mandar notícias que elas estão com dúvida e vocês checam, ou podem buscar apoio de agências de checagem, como a Lupa, enfim, aos fatos e Fato Fake, enfim, e fazer uma contracorrente narrativa, né, e tentar responder aquelas pessoas muito rapidamente, né, e isso é muito importante para a gente conseguir interromper o ciclo da mentira. Então, o que a gente conseguir fazer por nós, coletivamente, para poder fazer com que essas mentiras elas freiem, né, ou de certa forma elas diminuam o ritmo e a gente consiga ter um novo Brasil, um novo, né, um mundo, a gente consiga ter um futuro diferente. Eu acho que a hora é agora. Então, estou disponível se quem quiser trocar uma ideia. Obrigada, Favela Sounds, obrigada a todo mundo. E a gente se vê. A vez do amor.